Todos. Obrigado aí pelos aplausos. Bom, seguindo esse mês cujo tema fundamental é a família, eu vou tentar reproduzir a vocês a escolha que me deram, que foi falar sobre a adolescência ontem, hoje e amanhã. É muito difícil, muito complicado falar sobre a adolescência, porque às vezes a adolescência consegue ser um território de ninguém, porque há muitas definições, há muitas opiniões, mas eu vou colocar para vocês um breve histórico, uma ideia não filosófica, uma ideia histórica sobre a adolescência, e vou descrever um pouquinho o que a gente sabe do ponto de vista psicológico, psicanalítico, do que aconteceu com esse tema, com essa conceituação ontem, mas eu vou falar a partir de 1900, para a gente poder seguir esses 100 anos, e que coincide também com o aniversário da CPFL. Vou colocar um pouquinho como está a adolescência hoje, nesse século XXI, e vou tentar dizer a vocês o que nós, os psicanalistas e os cuidadores, os educadores, pensamos em como vai ser, como será a adolescência amanhã, como a gente teme que será a adolescência amanhã. Bom, o conceito de adolescência, ele começou a ser dito, porque antes não se falava em adolescência, se falava em jovem. E o tema adolescência, o conceito adolescência, começou a ser dito praticamente em 1904, quando foi publicado por Stanley Hall um texto a respeito da turbulência da adolescência, um texto que foi introduzido já no século XX, então, sobre a adolescência. Em 1938, um psicólogo chamado Stuart começou a delinear melhor o que era a adolescência, falando sobre hormônios, diferenciando um pouco mais essa turbulência da adolescência, já com conceitos de psicanálise, de medicina. E, mais tarde, Piaget começou a mostrar o adolescente tendo ideias separadas da criança, separadas do adulto. Muito mais tarde, Erikson, em 61, começou a mostrar o adolescente tendo uma vida própria, separada. E, em 71, Maurício Nobel, que esteve conosco aqui na Unicamp, junto com Arminda Verasturi, escrevem o primeiro livro dedicado ao adolescente, que se chamou Adolescência Normal, onde eles colocam um termo chamado a Síndrome Normal da Adolescência, onde eles mostram que há um período de vida que nunca foi respeitado pelo Ocidente, onde nós temos um real sofrimento na nossa vida. E um sofrimento gerado por uma angústia normal. E esse livro, em 71, vocês estão vendo que está muito próximo de nós, foi a primeira vez em que se falou dos problemas normais da adolescência. Bom, em 71,
Maurício Nobel e Arminda Berasturi, psicanalistas, colocam um tema, uma ideia, mostrando que o adolescente é um sujeito que entra em sofrimento por não ter feito o luto da perda da infância. Então, pela primeira vez, nós começamos a pensar que nós, os humanos falantes, nós não sabemos lidar com a perda da nossa infância, que a nossa infância é muito importante para nós. E nós não sabemos lidar com isso. Então eu vou contar um pouquinho da história da adolescência no século XX. Quando vocês veem, no início do século, aquelas primeiras fotos de crianças e adolescentes no início do século XX, vocês vão ver uma coisa interessante, que são pequenas crianças ou adolescentes vestidos de adultos, com as mesmas roupas que os adultos usam, bonés, chapéus e calças curtas, mas com os mesmos modelos de adulto. Não existia moda para criança, nem moda para adolescente. Porque se considerava que a criança e o adolescente eram pequenos adultos. Ingênuos adultos, mas pequenos adultos. Quando essas crianças ingênuas atingiam uma idade de 12, 13 anos, as meninas, as mulheres, já se preparavam para o casamento ou para algum trabalho doméstico e raramente elas tinham a chance de escolher o seu parceiro. Elas eram escolhidas pelos seus parceiros ou eram entregues aos seus parceiros sem um desejo, sem uma liberdade de escolha, e eram preparadas para esse casamento dirigidas à maternidade. E essas mulheres, com 14, 15, 16 anos, se tornavam mães e passavam a se dedicar mais a seus filhos do que a seus maridos. Eram escravas de um casamento e a maneira delas poderem sobreviver a esse casamento era sendo mães, sendo boas mães. E se tornavam boas mães. Amamentavam, cuidavam muito dos seus filhos. E os meninos, com 12, 13 anos, no início do século, eles iam para o campo, ou iam para o ofício dos seus pais, relojoeiros, marceneiros, serralheiros, e começavam uma vida adulta sem passar pela síndrome da adolescência normal. Ninguém via o sofrimento que esses sujeitos tinham, passando por toda a mudança hormonal, a sexualidade que estava em jogo. Alguns, por exemplo, falar aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, tinham a chance de conviver com prostitutas, tinham a chance em São Paulo, mas os do interior raramente tinham essa vivência e tinham que reprimir essa sexualidade até o casamento. Então eles se casavam muito cedo, com 17, 18 anos, com meninas de 14 e 13 anos. Bom, mas de alguma forma, esses meninos e meninas tinham um ganho fundamental nas suas vidas. Eles enlouqueciam muito pouco, adoeciam muito pouco, porque eles tinham tido uma coisa que a gente chama de um investimento libidinal. Libido é o termo que nós usamos para amor em psicanálise. O investimento de amor que as mães davam a seus filhos, porque a maior parte do tempo elas viviam para os seus filhos, o investimento libidinal que elas davam para os seus filhos era muito alto, era muito grande, porque elas passavam o tempo todo
vivendo como mães. Então, apesar de a gente não ter chance de acudir o adolescente na sua adolescência, ele tinha tido uma boa infância. Tinha mamado naqueles peitos generosos, tinha escutado cantigas de ninar durante muito tempo, tinha convivido com a sua mãe, às vezes com o seu pai, que chegava cedo da marcenaria, do trabalho, do campo, e tinha tido uma infância generosa do ponto de vista libidinal, do ponto de vista afetivo. Então, o sofrimento da adolescência era engolido por essa boa infância, por essa riqueza afetiva que ele tinha tido durante essa infância generosa. Poucos adoeciam. A história da psiquiatria nos mostra poucos relatos de adolescentes doentes ou de suicídios de adolescentes no início do século XX até os anos de 40, 45. Bom, Philippe Arriet, um historicista, um historiador, nos mostra que dos anos de 1925, 1930 em diante, as pessoas começaram a ter mais filhos, principalmente aqui no Brasil, mais filhos, mais gente para tomar conta, mais gente para mamar, os irmãos nasciam muito perto uns dos outros, e os adolescentes começaram a se casar um pouco mais tarde, não tanto com 14 anos, 15 anos, mas mais perto dos 18 anos. E nós começamos a notar já o aparecimento de sentimentos de adolescente, necessidade de privacidade. E nos anos 35, 40, nós já temos relatos na história do aparecimento dos diários. Lembra-se dos diários das meninas, fazendo diários, aqueles diários secretos que elas escreviam as suas... E nasce, nos anos 35, 40, 45, um fenômeno que infelizmente nós perdemos hoje, que é o fenômeno da amizade. A amizade, o vínculo afetivo. Como começamos a nos casar mais tarde e começamos a ter uma adolescência mais longa até os 18, né? Vocês imaginem, hoje a adolescência vai até os 70, então mais longa. Joel Birman diz que hoje nós começamos a adolescência com 7, porque é conceitual a adolescência hoje, e vamos até os 70. Né? Nós temos hoje o Viagra, temos hoje a reposição hormonal, a gente não tem mais. Mas, então, nos anos 40, nós temos uma adolescência mais extensa. Estamos casando mais tarde, estamos casando já idosos com 18, 19 anos, então nós estamos vivendo mais tempo a adolescência. E nos separando um pouco mais dos nossos pais. Indo mais para a escola, para os internatos, os meninos indo para o exército, para grupos. Lembre-se que nessa época nós já temos algumas instituições para adolescentes. A Associação Cristã de Moços, que no século XIX aparece, no século XX ela está aí, e alguns começam a frequentar nas cidades grandes. O escotismo, Baden-Powell institui o escotismo, então muitos vão para grupo de escoteiros, bandeirantes, as meninas vão para grupo de escotismo. Mas o diário, começar a colocar uma angústia interna na palavra escrita. E isso começa a ser uma epidemia nas cidades grandes e
Como algumas meninas das cidades grandes têm primos, primas, parentes nas cidades pequenas, elas começam a fazer uma transmissão cultural do uso do diário. E as meninas das cidades pequenas pegam aqueles cadernos brochura e começam a montar diários onde elas desfilam nos diários as suas angústias. E pela primeira vez na história, nós tomamos contato de que há uma angústia prevalente nessa época de vida. A necessidade de contar, mesmo que seja para o papel, um profundo sentimento de que falta alguma coisa, de que há alguma coisa pesada nessa fase de vida. Nasce também a amizade. O que é a amizade? É a transferência do amor que se tem na família para um outro. As meninas começam a ter amigas. Elas transferem o amor da mãe para a amiga. E começam a ter amizades fortes. Não amizades de coleguismo, mas amizades fortes, a ponto de haver relatos até do nascimento de relacionamentos homossexuais, de tanto que essas amizades ficaram fortalecidas. E alguns meninos começam também a formar amizades dentro do colégio interno, dentro do exército, dentro da ACM, dentro dos grupos de esporte, do futebol, do basquete, que eles começam a fazer uma transferência da relação com o pai para a relação com o amigo. Os anos 35, 30, 40 dão a chance do adolescente se separar, não fisicamente, mas afetivamente, da relação de família. Aí acontece, nós estamos saindo da Primeira Grande Guerra, que trouxe para a Europa, um pouco para o Brasil, mas muito para a Europa, um sentimento muito forte de descrença pela morte dos filhos. Como vocês já devem ter ouvido milhares de vezes, quando uma mulher perde um marido, ela fica viúva. Quando um marido perde a esposa, ele fica viúvo. Quando um filho perde os pais, ele fica órfão. Mas quando os pais perdem o filho, ele fica esvaziado. Tão esvaziado que nós não temos nome para isso. Porque é uma perda terrível. Por causa desse investimento maciço libidinal que nós fazíamos aos nossos filhos. A Primeira Grande Guerra trouxe um estado mórbido para a Europa. De repente, passado muito pouco tempo, nós temos a Segunda Grande Guerra, que se alastrou mais além da Europa, nos atinge também. E nós nos envolvemos na Segunda Grande Guerra, e a Segunda Grande Guerra instaura no mundo ocidental um sentimento muito complicado, que é a melancolia, que é uma forma sombria da depressão. A melancolia toma conta do mundo. E a adolescência, a partir das duas grandes guerras e o início da Guerra Fria, vocês têm um pouco de noção do que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria era aquela sensação de que o mundo vai acabar. Eu não sei a idade de vocês aqui, mas alguém deve se lembrar que todo dia alguém falava que a bomba ia explodir entre a Rússia e Estados Unidos e que o mundo ia acabar. A melancolia começa a trazer um sentimento profundo de descrença, e o medo maior
de que os filhos nos vão ser tirados, porque vão ser chamados à guerra. Esse sentimento inconsciente começa a tomar conta de uma sociedade que começa a se travestir de uma sociedade que vai substituir o investimento libidinoso. Aí nós estamos nos anos 50, onde nasce, na adolescência presente, aquilo que a gente chamou de juventude transviada. Tem até filme sobre isso, Marlon Brando. A juventude transviada. Um bando de filhos que já começam a existir com seus 16, 17 anos, ligados à necessidade de um prazer, necessário, ligado ao álcool, à motocicleta, que era um símbolo importante disso, vivendo nos limites entre a vida e a morte. Então, brigas, álcool, a droga ainda não estava muito perto deles, mas dividindo-se em gangues, brigando, começando a possuir armas de fogo, armas frias, e morrendo com muita facilidade. Mas com uma história de pais que começaram a não mais investir seus seios, sua presença e seu amor de uma maneira mais intensa nos seus filhos, pelo medo inconsciente da perda que iam ter em função da guerra, em função da morte iminente. Então, nasce uma geração sem o investimento libidinal dos pais. Nos anos 60, 70, nós temos a geração que veio depois dessa, com menos investimento libidinal, crianças que ficam mais no berço do que no colo. A pediatria começa a se preocupar em dizer para as mães: mães, amamentem mais. Nós começamos a fazer um movimento pedindo para a mãe dar mais tempo de seio. Nasce a chuquinha, nasce o leitinho, não sei se alguém se lembra disso, nasce a mamadeira, nasce a necessidade de dizer: deixa seu filho no berço, não perca tempo com seu filho, né? Que é a consequência da morbidez que a melancolia passada deixou. E nasce a geração da contracultura. Aqui no Brasil, nós estamos entrando já no período pré-revolução militar, e temos aí no mundo o movimento hippie, nós temos o rock chegando, a mudança na maneira de vestir, na maneira de falar, a divisão dos jovens em grupos, em várias tribos, em várias gangues, os Beatles chegando, os Rolling Stones, e os grupos musicais se denominando como bichos, né? The Birds, The Beatles, todos os grupos musicais começam a ter nome de animais. The Animals, uma música linda, inclusive, The Animals, e músicas de contracultura, músicas atacando o status, enquanto na TV, nas revistas, nós temos famílias comprando geladeira, comprando TV, comprando coisas, começa uma época de consumo intenso, comprando casa, as pessoas param de alugar casas, começam a comprar casa, comprar objetos, comprar roupa, nasce a moda, nasce a necessidade de se pensar em fashion,
começa a moda para a criança para de se vestir como um pequeno tolo adulto e começa a ter moda para criança, sapato para criança, loja para criança, de repente, loja para adolescente. Quem não se lembra das calças Lee, que todo adolescente queria ter calça Lee, ele comprava uma calça Lee, entrava no chuveiro com ela para tirar a tinta e desbotá-la, que era a maneira de fazer a contracultura. A calça Lee era azul, mas ela tinha que ficar desbotada. Mais tarde ela tinha que ficar rasgada. E, percebe? Mais tarde ela tinha que ficar cortada e até hoje nós não saímos disso. Né? E cada vez mais, né? Então, os anos 60, 70, 80, a melancolia de perder o filho vai se confundindo com uma sociedade que vai vivendo mais o momento do já, o momento presente. Então nós começamos a aumentar o consumo, a TV, a moda, os jornais começam a aumentar o consumo e nós começamos a viver dois sentimentos complicados. A descrença na política, a descrença na boa ciência, porque a boa ciência nos trouxe a arma, a bomba, nos trouxe a AIDS. Lembra quando surgiu a AIDS, que houve um comentário de que a AIDS tinha nascido dentro de um laboratório? E a descrença na boa ciência, a descrença na religião, a descrença na política, a descrença em tudo, e a crença numa coisa que a gente chama de princípio do prazer. De que nós tínhamos que viver a vida mais num momento, ter mais recursos para o prazer e começar a fazer com que nossos filhos tivessem recursos para prazer, independentemente do que viesse a acontecer com eles. Então nós começamos a desinvestir ainda mais o nosso filho real de rei. Nosso filho deixou de ser o rei do nosso desejo e passou a ser o rei dele mesmo. E nós começamos a destituir o que a gente chama em psicanálise a neurose, que é uma necessidade nossa. A neurose é a formação em nós humanos de um tripé que nos dá a sobrevivência para viver. O tripé é a raiva, o medo e a culpa. Esse tripé é a maneira pela qual a gente passeia pela vida sem adoecer. O equilíbrio desse tripé é o que nos dá a proteção para o desamparo, a proteção para a gente sobreviver à angústia. Quando esse tripé se desequilibra, quando esse tripé não se faz, nós começamos a viver uma coisa que se chama perversão, que é o avesso da neurose. Perversão é a ausência desse tripé, do medo, da raiva e da culpa. Então nós começamos a criar crianças sem o investimento libidinal possível para que ela se torne neurótica, para que ela tenha o medo, a raiva e a culpa. Como que nós começamos a fazer isso? Nós começamos a fazer isso permitindo que esses pequenos tiranos, quando eles entram em medo, a gente tira o medo deles. Então, o medo é muito importante para nós. Quando uma criança sente medo,
a gente tem que dizer a ela que ela pode ter medo. Quando uma criança sente medo hoje, ontem, no final dos anos 1900, nós dizíamos a ela que ela não tenha medo. Não, você não precisa ter medo. A gente acende a luz, a gente diz que bicho-papão não existe, que a mulher loira do banheiro não existe, e a gente vai tirando dela a capacidade dela se proteger, porque o medo é a nossa proteção. Ou a gente acorda ela e liga a TV. Não, filha, está com medo? Assista a TV. Não sei se vocês compreendem o que eu falo, ou já ouviram falar disso que eu falo. Quando ela está com raiva, a gente elimina a raiva dela, dando algo para que essa raiva passe. Filhinha, vamos jantar. Não quero jantar, então come um sonho de valsa. Não sei se existe sonho de valsa. Hein? Então, come o sonho de valsa. Mas não grite, não chore, porque dói o ouvido da mamãe. E a culpa, né? E aí, quando uma criança entra em culpa, a mãe entra em culpa junto. Aí ela tira a culpa da criança. E aí nós destituímos uma sociedade de um tripé neurótico e criamos uma sociedade perversa. O que é uma sociedade perversa? É a sociedade que começa a ter prazer causando dano ao outro. É essa sociedade que está aí fora, riscando parede, assaltando. E nós damos início a uma violência complicada, que vem atingir essa adolescência do final dos anos 1900, começo dos anos 2000. E aí, o que vai acontecer? Sem o investimento libidinal do berço, dos primeiros anos de vida, sem uma infância, que eu vou falar dela agora, uma infância onde a neurose se institui. A adolescência começa a ser extremamente angustiante. Vamos lembrar. O medo dos pais de perder seus filhos continua. Nós herdamos dos anos 40, dos anos 50, esse medo. E nós não conseguimos lidar com isso. Nós não conseguimos mexer nisso. Nós não conseguimos trabalhar com isso. Esse medo faz parte das alegorias da nossa vida hoje. Faz parte do cinema, faz parte das novelas, faz parte da nossa literatura hoje. Faz parte do jeito que a gente vive em casa. Se vocês forem entrar numa casa hoje onde existe um adolescente, a gente não consegue distinguir muito quem é quem lá na casa. A gente não consegue saber quem manda, quem é a autoridade, quem é que dita a norma, quem é que dita a regra. Pai, aí você deixou ele sair de casa com o seu carro, ele tem 15 anos. Aí o pai vira para mim e diz: doutor, eu não sei, eu não quero brigar com ele. Vai que acontece alguma coisa com ele. E esse discurso é um discurso que vem às vezes no verbal, ou é um discurso que vem muito tempo depois no inconsciente das pessoas. A ideia da perda do filho é uma ideia que está sombreada no discurso e na vida das pessoas. Está lá no shopping quando... Mãe, vamos sair para comprar um par de tênis? E volta com dois pares de tênis. Mãe, mas você comprou 2 pares de tênis? Eu comprei. Mas não era para sair para comprar um? Não, mas vamos comprar 2. Essa bondade e essa dificuldade em impor limites não é uma dificuldade simples. É um medo de dar limite e depois se sentir culpada pelo limite que não foi dado. Bom, qual é o problema que nós tivemos dos anos 40, 50, do pós-guerra para cá?
o não investimento dos pais nos filhos, esse amor perdido, esse amor não dado, a retirada desse investimento pelo medo da perda, gerou uma coisa que foi a perda da identidade. Os adolescentes, as crianças, os adolescentes começaram a não ter com o que se identificar. E como nós já tínhamos esse movimento de vir para fora e fazer amizades, esses grupos começaram a criar uma identidade. Então nós começamos a ter os hippies, mais para frente, nos anos 90, os emo, os skinheads, os não sei o quê, os punks, para ter uma identidade. Só que é uma identidade que não se consagra, uma identidade que não se faz. Aí o esforço para ter outra identidade, a tatuagem, mas uma tatuagem só já vazou a identidade. Então faz outra, depois outra, depois outra. E hoje nós temos gente que tatua o corpo inteiro como se quisesse ter outro corpo, outra pele. Os adereços, né, os piercings, mudar o cabelo e mudar o jeito de falar. Algumas identidades hoje começam a ser perigosas, como nós temos hoje um transtorno complicado em algumas regiões, por exemplo, de Campinas e São Paulo, que é a síndrome de Estocolmo. Algumas das nossas crianças começaram a ter o discurso do cadeiro, o discurso de quem foi preso, né? Na cadeia, a gente fala, não, porque eu não fui preso ainda, mas se fala uma linguagem muito especial. Por exemplo, o meu, né? O meu. Vocês já devem ter visto isso, né? E eles falam o meu, tanto para a menina como para o menino. Porque como não tem identidade, não tem gênero também. Não tem gênero. O menino e a menina ficaram com o mesmo gênero. Tá, vamos lá para o shopping? Demorou. Percebe? Então, essa é a linguagem do cadeiro, que é uma linguagem que vem hoje para a boca do skatista, para a boca do menino da escola, classe A ou classe Z, e tentando se identificar com algo de que eles têm medo. Eles se identificam com algo que gera medo neles, o bandido, o dono da biqueira, o patrão das drogas, para ver se eles incorporam a imagem daquilo que os ataca, eles criam uma identidade mais forte. Tá? Bom, tudo começa pela criança. O que nós que cuidamos de adolescente, o que nós temos visto hoje? A necessidade de ter uma identidade. A necessidade de ter uma identidade significa algo muito importante. No século passado, num dos seus seminários mais importantes, Jacques Lacan, um psicanalista francês, ouviu durante uma das suas noites, num dos seus seminários, ouviu algo assim: o que nós, os humanos, procuramos na nossa vida? Nós produzimos coisas, nós vamos para o trabalho, nós vamos para a faculdade, nós vamos atrás de um doutorado, nós vamos atrás de dinheiro, nós vamos atrás de tudo, mas sempre nós ficamos com esse desamparo, com essa angústia fundamental. Qual é a coisa? Que coisa é essa atrás da qual todos nós vamos? Qual é o desejo fundamental nosso? E Lacan responde assim: o desejo fundamental do ser humano é o desejo de ser desejado. O desejo de ser desejado por um outro. A gente se veste
a gente se embeleza, a gente vai atrás de valores sociais, valores pessoais, para buscar esse desejo fundamental que foi perdido em algum lugar. Nossos adolescentes buscam isso. Quando eles não encontram esse desejo fundamental, no piercing, na tatuagem, às vezes eles vão para o álcool. Hoje se bebe muito. Hoje, às vezes, numa festinha de 12 anos, 13 anos, tem vodka, tem... Hoje se usa droga. Né? Então, vocês sabem, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Quando se bebe álcool em alguma quantidade, essa angústia fundamental de uma falta de identidade, ela passa. Essa angústia passa. Nós inventamos o happy hour exatamente para que as pessoas pudessem sair do seu trabalho, que não as satisfez, e ir para um bar e, na verdade, seria para conviver. Essa é a ideia social. Mas a segunda ideia é para ingerir álcool e tirar a angústia. E ir para casa sem angústia, para não brigar, para não bater nos filhos, para não... porque o álcool tira a angústia. A maconha, que hoje está aí na Berlinda, nós temos marcha pela maconha, tem gente plantando maconha em casa, hoje se defende a maconha. A maconha é um depressor do sistema nervoso central e ela também tira angústia. Quando se fuma maconha, o efeito da maconha é imediato e ela tira angústia. E muitos dos nossos adolescentes hoje, ontem e lá na época dos hippies, usaram a maconha para justamente poder perder a angústia. E tem gente que não vive sem isso porque é um remédio para a angústia. O que é essa angústia? Essa angústia, a tradução de angústia, Angstanfall, em alemão, é desamparo. Desamparo. Quando é que uma criança, um adolescente fica desamparado? Quando ele não sabe se ele é desejado. Quem tem filho adolescente normal já deve ter se deparado com um sujeito que está preocupado com os colegas de escola, preocupado se ele vai ser convidado para o aniversário de 15 anos da colega, preocupado quando ele diz, mãe, se ele diz, eu estou ficando mais baixo da minha classe, mas o pai é baixo, a mãe é baixa, a avó é baixa, a empregada é baixa, ele tem um cachorro bacê. A única coisa alta que ele tem em casa é o pé direito da sala. Então, isso é uma angústia, porque é um valor que ele usa para poder se identificar. A marca do carro, a menina que ele gosta. Uma vez um menino me disse assim, tio, eu estou gostando muito de uma menina da minha escola. E eu achei aquilo muito bom, e aí ele me disse, é a mesma que todos os meninos gostam. Sabe? Então, provavelmente eu não vou ser o escolhido. E essa angústia é terrível. Terrível. Percebe? É um bem que faz mal. E como é que eu luto por ela? Então, todos lutam por ela. Todos lutam por ela. E eu imagino a angústia das outras meninas. Como é que deve ser. Né? E dessa, que não vai poder escolher nenhum. Porque a hora que ela escolher um, ela deixa de ser um objeto de desejo do desejo dos outros. Percebe que loucura que é isso? Né? Então, como essa angústia não atrapalha a vida de ninguém? Quando nós nascemos, nós precisamos formar uma entidade psíquica em nós,
que a gente dá o nome de ego. Para que esse ego seja formado, é necessário que a gente tenha um cuidador, pelo menos durante o primeiro ano de vida inteiro. E esse cuidador tem que ser o mesmo cuidador, de preferência a mãe. E durante o primeiro ano de vida, o nosso cérebro e o nosso psiquismo têm que se equivaler dentro de um processo chamado sameness. Sameness, mesmice. Nós temos que viver. Lembra que nós somos bicho, tá bom, gente? Nós somos bichos. Bichinhos que vão aprender a falar, que vão aprender a ter símbolos, que vão aprender a se comunicar. Durante o primeiro ano de vida, nós temos que passar por um processo onde todo dia, nosso dia tem que ser do mesmo jeito. Nós temos que conviver com o mesmo cuidador, de preferência a mãe. E essa mãe, ela tem que tomar o cuidado para que nosso dia tenha uma rotina. Nosso quarto seja o mesmo quarto. Nosso berço seja o mesmo berço durante um ano. Se pendurou um Mickey naquela coisinha do berço onde põe o véu, deixa o Mickey lá o ano inteiro. Não tira o Mickey. Às vezes eu peço para as pessoas que estudam comigo, meus alunos, que às vezes são pediatras, eu peço a eles que digam às mães que se elas puderem deixar o cabelo do mesmo jeito o ano inteiro, não sujo, da mesma forma. Então, não ponha luzes no cabelo, luzes. Não tinja, deixa do mesmo tamanho, não morram. Se puder usar o mesmo perfume, não troque de perfume. Não pinte o quarto da criança. Não leve a criança no barzinho, naquele Moisés, e põe em cima da mesa, naquele tunk-tunk-tunk com todo mundo. Para criar uma coisa que se chama pontos de fixação. O que são os pontos de fixação? É onde o cérebro e o psiquismo se encontram e a criança começa a ter um sentimento chamado sentimento de pertinência. O sentimento de pertinência foi descrito por muitos estudiosos. Isso é fundamental para nós. No segundo ano de vida, até o 5º ano de vida, essa mesma criança ela vai agora evoluir, e o cérebro dela vai evoluir e vai ganhar um aditivo muito complicado, que é o funcionamento da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o nosso condutor do medo e da raiva, que são os 2 pontos fundamentais da neurose. Como funciona uma criança normal? Uma criança normal é aquela criança onde, quando ela é tirada do prazer, se ela for normal, ela grita, xinga, se joga no chão, faz birra, às vezes xinga a mãe, principalmente se ela estiver na escolinha, ela já aprendeu alguns nomes feios, tal. E como o cuidador dessa criança tem que reagir? Tem que suportar isso, sem reagir de volta, sem xingá-la, sem bater nela, sem crucificá-la, sem puni-la, e esperar esse reloginho da amígdala cerebral ter começo, meio e fim, para que a criança saiba que ela pode suportar essa frustração. Então, filhinha, vamos jantar? Não quero jantar. A gente pega e leva ela para jantar. E diz para ela, pode jantar chorando. Você não precisa gostar de jantar. Pode jantar chorando. Vamos dormir, filhinha. Não quero dormir. Vai dormir. Porque a mamãe quer. Quando uma criança sente que ela suporta a frustração, ela começa a ficar forte. E esse ego construído no primeiro ano de vida faz ela ficar mais forte.
Quando uma criança faz birra e a mãe bate, ou a mãe chora, ou a mãe vai embora, essa criança começa a se sentir má, uma criança má. E aí Melanie Klein, que foi uma estudiosa dessa maldade das crianças, dizia que essa criança má, nesses dos 2 aos 5 anos de vida, ela não vai conseguir retirar mais essa identidade de uma criança má. E vai crescer com essa angústia de que, sendo má, quem vai desejá-la? E aí nós vamos ter problema na adolescência. Então, aos 6 anos de idade, nós vamos, então, montar nossa neurose. Aos 6 anos de idade, a amígdala cerebral funciona menos porque a mãe conseguiu aguentar as birras de 3 anos do filho. E aos 6 anos de idade, nós começamos, quem tem filho nessa idade aqui, 6, 7, 8, vai notar, se o filho for normal, o aparecimento da neurose. Como aparece a neurose dos 6 aos 11 anos de idade? Através das neuroses, tiques, piscar o olho, enfiar o dedo no nariz, começar a ter mania, não quer que misture arroz com feijão, roer unha, tem uns que tiram os cílios, tem uns que... E o terceiro item da neurose, o medo. O medo, às vezes as pessoas estão sentadas na sala e a criança está com sede e ela quer ir até o lugar onde tem água e ela fica assim, mãe, estou com sede. E tem 9 anos. Vamos comigo tomar água? Por que, filho? Porque eu estou com medo. Medo do quê? Estou com medo do fantasma. Percebe? E eu vou com você tomar água. Mas porque tem fantasma? Não, porque tem medo. Né? E às vezes na hora de dormir, que é o lado sagrado da neurose para todos nós. Vocês já devem ter ido a um cinema assistir um filme de horror. E vocês sabem que é um filme. E já devem ter voltado para casa e não conseguiram ir na cozinha tomar água. Então, essa neurose é a que nos protege da loucura. Então, dos 6 aos 11 anos, nossos filhos precisam desse medo. E nós temos que acolhê-los nesse medo. E esse medo, às vezes, é um medo que eles escolhem. Mãe, eu estou com medo. Do que, filho? Eu estou com medo. Estou com medo. Estou com medo do fantasma. Estou com medo do monstro. Estou com medo do filme que eu vi. Estou com medo do vovô que morreu. Percebe que é um bom medo. É um bom medo para se ter, porque não tem como não dizer nada. Aos 10, 11 anos, a adolescência. Na adolescência, a neurose vem através do desamparo, através da angústia. O tamanho dos seios, a moda, o grupo, o futuro. O que você vai ser, filha? Que profissão você vai escolher? Não sei. É uma angústia muito grande essa. Eu queria ser professora, mas se eu falar isso, me matam. Percebe? Então eu tenho que escolher uma coisa que não tire o desejo dos outros sobre mim. Né? E, filha, você não vai namorar? Não. Não vou namorar. Eu só vou ficar porque eu tenho medo. Eu tenho medo de escolher um amor porque eu não confio. Eu tenho medo de ser deixada, tenho medo de ser traída. Percebem? Eu tenho medo, é muita angústia. O que se faz com essa angústia? Essa angústia tem que ser trazida para dentro de casa e transformada em fala. Como que a angústia do adolescente aparece? Através da neurose.
através da raiva, do medo e da culpa. Precisa ter alguém em casa para perceber isso. Nossa, meu filho está nervoso. A gente fala bom dia para ele, ele fala um palavrão. Então, está normal. E o que é necessário fazer? Ficar perto dele e, senta aqui, vamos conversar. Mas eu não quero conversar com você. Não tem importância. Eu vou ficar aqui perto de você até a hora que você quiser conversar comigo. Eu não vou assistir a novela, não vou conversar com seu pai, se tiver um pai perto. Eu vou ficar aqui perto de você. E aí vai acontecer o fenômeno fundamental da angústia. Primeiro a raiva. O que você está querendo de mim? Você é chata. Depois o medo. Então, o medo que a mãe não saiba lidar com aquilo. E aí a angústia. Mãe, eu estou gostando da fulana, mas ela já tem 2 namorados. Então, mãe, eu não sei química. Eu não consigo aprender química. Mãe, eu tenho meus amigos na escola, mas eu não gosto do que eles fazem. Mãe, percebe qualquer angústia. Precisa ter alguém que suporte a neurose para que a angústia venha. Bom. Sempre tem que ter alguém por perto. Segundo Bierman, então, a adolescência deixou de ser um período orgânico, onde os hormônios chegam, e passou a ser um período conceitual. Hoje a gente vê meninos de 8 anos, 9 anos, travestidos de adolescentes, alguns com piercing, alargadores na orelha, com discurso, o discurso do cadeiro, o meu, às vezes falando o meu em casa para a mãe, para o pai. São meninos que eu chamo de a geração fingerprint, porque eles deixam as suas digitais nos 3 celulares, no Facebook, no computador. Não lidam com afetividade, eles não têm amigos, as meninas não fazem diários, porque não dá tempo, porque elas têm que deixar recados no MSN, no Facebook, e elas não têm a transferência da família para os amigos, porque como não há vínculo afetivo em casa, eles não fazem a transferência aqui para fora. Então, o que eles vivem? Então, eu vou contar o que eu escuto deles. Eles têm um monte de gente com quem eles convivem, que são parceiros de prazer. Mas se eles precisarem de um amigo, aonde eles precisem de uma relação afetiva, eles não têm. Eles não têm um amigo. Eles têm parceiros de prazer. Eles têm gente com quem eles convivem, mas eles não têm alguém especial aonde um sentimento mais profundo aconteça. Claro que há exceções. Algumas famílias ainda fazem investimento nos seus filhos, têm medo de perder, mas não deixam esse medo tomar conta deles. Esses filhos aguentam um processo de bullying intenso na escola. Ontem eu estava dando uma palestra para algumas pessoas e eu contei uma história de um menino muito bem cuidado que até hoje leva lanche na escola. Ele não vai para a cantina. Ele continua levando lanche embrulhado em papel alumínio. E aí isso começou. Primeiro ele sofreu um bullying, as pessoas abriam a mochila dele, tiravam o lanche dele.
E depois ele começou a ser objeto de inveja. E depois os meninos, 16 anos, segundo colegial, os meninos começaram a querer saber quem era a mãe dele. E como a mãe dele é uma pediatra, houve recentemente na escola dele um processo de falar sobre profissões. E a mãe dele foi convidada para falar sobre medicina. E quando a mãe dele foi lá, todas as classes do segundo colegial foram ver a mãe dele. Mas não por causa da medicina, por causa do lanche. E aí, as meninas e os meninos queriam passar a mão nela, queriam pegar nela. Até que um amigo, um colega dele, falou assim para ela: tia, mas como que a senhora faz para fazer o lanche? A senhora manda alguém? Eu falei: não, eu que faço o lanche dele. Mas que hora a senhora faz isso? De manhã. Eu acordo com ele e tomo café com ele. Só toma café com ele. Tomo café com ele e faço o lanche dele enquanto a gente conversa. Aí foi o fim da vida para esse menino. Aí, de um menino vítima de bullying, ele passou a ser adorado pelos colegas do colegial, porque ele era o único menino que não comia na cantina. E aí, ele ficava meio que talismânico, sabe? Quando é um bom aluno, já tinha escolhido a profissão dele, vai ser médico que nem a mãe, e pediatra que nem a mãe. E todo mundo começou a querer fazer medicina, querer estudar com ele, fazer grupo com ele. E aí, em casa, começou a ter problema com os outros, porque eles queriam que a mãe fizesse lanche com papel alumínio. Percebe que coisa maluca? Então, é um menino onde o investimento foi feito o tempo todo. Mas, Joel Biermann diz, hoje a adolescência começa como um conceito, aos 8 anos, 9 anos, crianças se travestindo de adolescente. E nós não temos um fim para a adolescência. Nós não temos um fim. Hoje, alguns pais de adolescentes se vestem como adolescentes, vivem como adolescentes, agem como adolescentes, têm grupos como adolescentes e vivem com os filhos de igual para igual, sem nenhuma condição de perceberem um filho angustiado. E angustiados eles angustiados, porque também estão procurando um lugar para se identificar, a academia, o grupo de amigos, o barzinho onde frequentam. E outro dia uma menina me dizia que ela estava assim, com muita raiva, porque a mãe começou a ficar amiga das amigas dela. Ela tem 14 anos. E a mãe começou a ficar amiga das amigas delas, e trocar roupa. Só que ela não podia trocar roupa porque ela é obesa. E a mãe tem o mesmo corpo, 38, das amigas dela. 38 deve ser um número bom, e não sei aí, vocês que compreendem isso. Então, compreendem o que eu estou dizendo. Então, para eu poder finalizar isso antes da gente conversar, quando essa identificação, que é dada pelo desejo, quando nós estamos em paz, quando a gente sente que a gente é desejado pelo outro, quando que a gente sente que a gente é desejado pelo outro, que a gente é um desejo do outro? Quando existe uma história que marca isso, quando existe uma continuidade, uma linearidade que marca isso, quando existem sinais que marcam isso, e quando existe a chance da gente poder se dirigir a essa pessoa, ou a esses seres, e poder dividir a nossa angústia. Então, está lá minha mãe em casa, e eu vou sentar com ela e vou falar da pessoa que eu gosto, vou falar que eu estou me sentindo gordo,
e ela não vai me criticar, ela vai me ouvir, ela vai me acolher. Eu tenho 15 anos, eu tenho 18 anos, eu tenho 22 anos, eu estou na faculdade e estou indo mal em cálculo 2 e provavelmente eu vou ficar em DP, em cálculo 2. E eu preciso contar isso para eles e eles precisam me acolher, não me criticar. Essa referência de que o desejo deles suporta minha angústia é muito importante. Nós não temos isso. Por isso os consultórios estão cheios de adolescentes e crianças tentando dividir com os seus terapeutas, com as suas fonos, com as suas pedagogas, essa angústia. Essa angústia. E o que a gente sabe hoje é que, às vezes, alguns sintomas, ir mal na escola, se machucar. Nós temos muitas meninas que hoje se cortam com estiletes ou adoecem facilmente. Alguns sintomas são especialidades dos adolescentes para ver se despertam nos cuidadores esse desejo que falta. Se angustiam os pais para ver se despertam. Mas, infelizmente, se não existe um desejo a priori, esse desejo não consegue ser despertado. Às vezes, com ajuda, uma mãe consegue perceber, um pai consegue perceber a necessidade de desejar seu filho. Mas o que a gente percebe é que muitos filhos não foram desejados. Querer ter um filho não é igual a querer um filho. Não sei se vocês compreendem o que eu estou falando. Tá? Querer ter um filho não é igual a querer um filho. Então, esse desejo não está pronto na cabeça de uma sociedade consumista. Às vezes o filho entra como objeto de consumo. Então, vamos ter um filho. Percebe? Agora vamos ter 2. Percebe? Agora vamos pôr lá para a babá cuidar, para a escola cuidar. E, às vezes, alguns pais imaginam que a escola teria que suprir essa coisa que não foi suprida em casa, ou que a sociedade teria que suprir isso. Mas isso não funciona. Isso não funciona. Quando alguém se deita num divã, a primeira coisa que fala é do preço. A segunda coisa que fala é da mãe. Percebe? É da mãe, do pai, da história. Então, é assim que funciona. A nossa referência de vida foi e será sempre dirigida a essa necessidade fundamental de sermos desejados. Quando a gente atinge uma idade onde não dá mais para ter essa mãe de volta, nós vamos para a religião, para buscar outra mãe. Nossa Senhora Desatadora, o Pai, para ver se a gente recupera esse desejo espiritualmente. Bom, acho que nós podemos conversar um pouquinho agora. Obrigado. Ivan, muito obrigado, né, por esse discurso não só muito bem costurado, né, na história, mas também recheado de histórias muito humanas, muito autênticas, muito verdadeiras. Muito obrigado. Então, quem de vocês gostaria de participar do debate? Levante a mão. Procurem ser objetivos, porque tem muitas solicitações. Aguardem alguns segundos só que a câmera chegue até vocês, afinal nós estamos gravando. E, repito, procurem serem objetivos para que todos possam participar. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eliane, eu sou jornalista. Eu queria que você falasse um pouco para os adolescentes, porque eu sei que tem bastante vendo pela internet, aqui tem alguns também, mas num ponto em específico.
os adolescentes que têm os pais com problemas psiquiátricos ou psicológicos. Como eles podem lidar com isso? Bom, você me faz uma questão muito difícil. Vou falar de duas maneiras para você, tá bom? A primeira maneira, eu conheço muitos adolescentes que têm pais depressivos, alguns têm pais com transtorno afetivo bipolar, alguns têm pais epileptoides, epiléticos, muitos têm pais. Hoje nós temos muitos problemas psiquiátricos, muita gente tem problema psiquiátrico. Como disse, a gente evoluiu mal desde os anos 40, 50, e a gente, quem não foi bem cuidado, as gerações dos anos 40, 50, começaram a ter problemas complicados, né? Então, aos adolescentes que têm pais com problemas psiquiátricos, então eles têm duas saídas. Uma, buscar ajuda para eles, porque eles não podem ajudar esses pais. Existe uma regra que é muito triste, que eu vou passar para vocês, e eu sei que isso às vezes vai doer um pouquinho no coração de algumas pessoas, mas pais desejam filhos, podem desejar os filhos, mas os filhos não podem desejar os pais. Percebe? Os pais sempre são estranhos aos filhos. Por mais que os filhos convivam com os pais sempre são estranhos aos filhos, porque os pais têm uma história anterior, por mais próximos que sejam, é muito difícil cuidar dos pais. Então, a esses adolescentes, eu pediria que eles fossem buscar ajuda. Hoje, o nosso sistema de saúde é muito complicado, mas nós temos saídas. Por exemplo, nós temos, no Brasil todo, as faculdades de medicina têm serviços de atendimento. As faculdades de psicologia têm serviços de atendimento. Nós temos postos de saúde que atendem. E quem tem algum recurso pode buscar ajuda. Mas não fiquem sem se ajudar. Não fiquem sem se ajudar. Às vezes, em algumas igrejas evangélicas, católicas, existem grupos de pessoas onde tem um psicólogo que presta serviço na igreja final de semana. Vão buscar ajuda. Mas não tentem ajudar seus pais. Alguns filhos, às vezes por necessidade econômica, tentam ajudar seus pais, às vezes com Alzheimer. Seus pais, e é muito complicado. É muito complicado. Não sei se alguém já viveu essa experiência, mas quando um filho começa a cuidar de um pai, por mais afetividade que haja no coração desse filho, é muito complicado cuidar de um pai, de uma mãe. É muito complicado. Nós não temos reserva de desejo para cuidar do pai. Que lembre-se que nós não os desejamos. É muito difícil isso. É muito difícil. Então, as histórias que nós temos de filhos que tentam cuidar de pais é sempre desastrosa, porque há um momento em que o filho começa a se irritar com o pai, começa a se sentir impotente em ajudar esse pai, e aí às vezes agride, às vezes fica mal, se sente uma pessoa má por não conseguir dar a esse pai. Então, pais desejam filhos, mas filhos não conseguem desejar os pais. Por isso, o índice e o nível de suportabilidade, quem suporta quem na equação familiar é pais suportam os filhos. Mas os filhos não conseguem suportar os pais. Por isso, vão buscar ajuda. Tá bom?
Bom, primeiro eu queria te agradecer pela palestra, que foi ótima. E depois eu queria te fazer uma pergunta sobre um assunto que você tocou, das pessoas ficarem adolescentes precocemente. Com uns 8 anos, começarem a agir como adolescente, mesmo ainda sendo crianças. E hoje eu percebo que isso está ficando cada vez pior. Você já vê roupas de bebê com All-Star. Os bebês agora têm que se vestir igual adolescentes. Eu queria saber o que a psicologia acha de um futuro sem a infância. Eu tinha deixado esse horror para falar no fim, quando eu fosse fechar a minha palestra. Mas já que você está tocando no assunto, nós começamos, então, como eu falei, nos anos 35, 40, 45, no final da guerra, nós começamos a diminuir inconscientemente o investimento libidinal, o investimento de amor aos filhos. Nossas mulheres foram para fora de casa, nós nos confundimos em como cuidar das crianças, nós trouxemos outras mulheres para cuidar dos nossos filhos, então a babá, a empregada doméstica, que deixaram seus filhos em casa, às vezes sozinhos. Ontem eu li no jornal, morreu mais uma criança dentro do carro, que alguém esqueceu, e morreu uma dentro de casa com uma vela que queimou, porque a moça foi trabalhar na casa de outra, deixou seu filho sozinho. Percebe que confusão que nós fizemos? Que loucura que nós fizemos? Então, nós fugimos da nossa dinâmica familiar. E não conseguimos organizar de uma maneira boa esse crescimento, né? Nós somos humanos e nós temos que passar por fases do crescimento. E essas fases têm que ser supervisionadas afetivamente por alguém. A escola não pode supervisionar isso, porque a escola não é um lugar afetivo. A família é um lugar afetivo. Antes, a gente morava em grandes famílias, né? Os avós estavam juntos, tinha alguém afetivamente por perto e conseguia repartir isso. Hoje, nós mudamos de casa, mudamos de cidade, os empregos tiraram a gente do núcleo familiar fundamental. E aí, como a afetividade escasseou, e nós começamos a viver esse princípio do prazer, nós queremos prazer imediato, nós aumentamos o consumo de coisas. O consumo de sexo, o consumo de comida, o consumo de álcool, o consumo de roupa. E aí a sociedade capitalista começou a investir nesse hiato, nesse buraco que a afetividade deixou. Então, a própria sociedade, as indústrias, a indústria fashion, começou a fazer esse alargamento da coisa, como você falou, a roupa do bebê, a All-Star, a roupa do bebê. Antigamente, como eu falei, as crianças se vestiam como adultos. Agora nós estamos aí. Então, hoje você tem desfile de moda de crianças de 4, 5 anos que ficam travestidas de roupa de adulto, com biquininhos, sainhas e tal. E aos 8 anos, você leva uma criança ao shopping e ela tem acesso a uma roupa de adolescente. A indústria, entre aspas, do esporte incentiva isso. A indústria da moda incentiva isso. E o desamparo das crianças, tanto da classe Z, que eu conheço muito bem, como da classe A, o desamparo, a solidão delas, vai obrigando-as a buscarem padrões de identidade.
E a sociedade industrial vai oferecendo isso. Vai oferecendo padrões de identidade. Então você hoje tem filmes que são feitos com crianças de menor idade travestidas de adolescentes, travestidas de... Então você vai descendo a idade, vai descendo também o consumo de sexo. Hoje nós temos histórias de crianças de 9 anos, 10 anos, que têm uma vida sexual. Complicado isso, percebe? E sabem coisas que as de 15 ainda não sabem. Então, nós estamos descendo a idade. E estamos subindo a idade. Então você vai ver aquela senhora, desculpe a senhora, de 35, também travestida, da mesma maneira que a de 8, com as mesmas roupas, e também seduzida por esse fashion. Então, é a busca pela angústia de uma identificação com algo que lhe dê uma sensação de estar pertencendo a algo. Percebe? Mas como isso não funciona? Porque para a gente poder sentir que a gente pertence a algo, é necessário que haja o desejo do outro. A gente se sentir desejado, a roupa dura muito pouco tempo. E daqui a pouco ela chega e fala, quero comprar outra roupa. Preciso comprar. Então hoje os nossos guarda-roupas têm milhares de roupas. Algumas até com etiqueta. Não sei se vocês já viram isso. Percebe? Porque, na verdade, o prazer da roupa é comprá-la, que é um engodo. Parece que agora que eu comprei a roupa, eu ganhei uma identidade. Quando eu chego em casa e visto a roupa, parece que ela só ficou boa na loja. Já tiveram essa sensação? Porque a nossa identidade não está nisso. Está em querer ser desejado por alguém. E esse desejo é que falta. Falta nessa sociedade nossa complicada. Né? Então, isso nos obriga a ir buscar prazer a todo momento. Então você vê a questão da virtualidade. A virtualidade nos oferece a ideia de que daqui a pouco nós vamos ter o grande prazer. Passar para a 100ª ou 89ª fase do jogo. Percebe? E aí está lá aquele menino, 18 horas, no PlayStation 3, que agora... Filho, vai dormir. Mãe, eu estou passando para... Só que depois da 100ª, 85ª, tem a 100ª, 86ª, porque não tem fim isso. Então, nós não temos mais... Como nós não estamos mais vivendo a neurose, nós não temos mais capacidade de esperar. Sabe esperar o sábado para poder ir ao bar? Esperar o sábado para jogar o jogo? Esperar o sábado para fazer a festa? Então hoje tem festa todo dia, tem bar aberto todo dia, tem comprar roupa todo dia, tem... Então esse princípio do prazer nos invadiu, desculpa estar de costa para vocês, nos invadiu de uma maneira tão violenta que a gente começou a se perder. Como invadiu essa coisa de cada vez ir pegando mais cedo as pessoas. Então, como vai ser o futuro? Você me pergunta. Eu tenho muito medo, porque nós temos que dizer para as pessoas que, assim, você quer ter filho? Por quê? Tem que ter um desejo para esse filho. Porque filho chora, tem amígdala cerebral, nós somos maus. Se você demorar para levar o seio para ele, ele vai morder seu mamilo. Porque ele quer mamar na hora que ele está com fome. Está pronta para isso? Porque você não vai poder dar a chuquinha para ele. Ele tem que dar o seio para ele durante um bom tempo. Tem que cuidar, tem que ficar junto. Ele vai ter que construir a neurose direitinho. Quando entrar na adolescência, ele vai ter angústia. Ele precisa de você, ou do seu marido, ou de alguém. Hoje
as famílias são monoparentais, tem homem cuidando de filho, tem mulher, não tem importância, mas precisa ter alguém para ouvir. Porque ele vai conviver com um monte de gente cheia de prazer e de violência, porque como nós não temos neurose, mas a gente fica violento quando a gente não tem prazer. Como acontece nas escolas, na rua, no trânsito, né? O cara demorou para sair no sinal, nós já buzinamos atrás, queremos dar tiro nele. Já viram isso? Então, assim, se alguém não nos deixa ter prazer, a gente fica violento. Se o ladrão vai assaltar alguém, a pessoa se assusta, ele mata. Percebe? Nós estamos assim. Então, você sabe de tudo isso, né? Você quer ter um filho, mas você sabe de tudo isso, que ele precisa do seu desejo e quer para o resto da vida. Quando sua filha tiver 50 anos e ela brigar com o marido, e se você não tiver com Alzheimer, ela vai para sua casa. Talvez falar, mãe, você pode me escutar? Aquele seu genro que você não gosta brigou comigo. Então, eu tenho medo do futuro, porque se as pessoas não entenderem a importância disso, de a gente perder tempo com o nosso amor com o outro, nós vamos ter um caos. O número de suicídios já é grande entre os adolescentes, muito alto, né? Porque eles se frustram e se matam. Ou a minha namorada não quer mais namorar comigo, eu vou lá e mato ela. Percebe? Já viram como é? Então, assim, a violência é o sinal da perversão, a ausência da neurose. Na neurose a gente chora, porque a namorada não quer mais me namorar, e vai para o colo da avó, da mãe, do pai. Como não tem esse colo, eu mato quem está me provocando dor. Compreende? Então, eu tenho medo do que vem por aí se a gente não acordar logo. Eu não sei quem que vai acordar esse povo todo, mas nós temos que acordar as pessoas que vêm por aí, essas gerações que estão vindo aí. Boa noite. Boa noite. Eu sou Usana, eu sou psicóloga e sou mãe. Tenho o Lucas, de 9 anos, e que ele vive falando para mim que ele é pré-adolescente. Pois é, várias vezes. Mãe, você não esquece que eu sou pré-adolescente. Tá bom. Né? E resgatando aí essa colcha que você traz, com esse resgate histórico, e que traz esse medo, e realmente esse medo existe entre as crianças, sobretudo esse terror noturno que eles têm de dormir e que corre para a cama da mãe. Isso me faz pensar também que conviver com esses filhos hoje também traz para o pai e para a mãe uma regressão, né? Arminda Berassuri fala no seu livro, né, Adolescência Normal, que conviver com o adolescente também provoca essa regressão do pai e da mãe e que traz também algumas vivências de sua vida. Então, o que eu quero perguntar para você é assim, como que a gente faz para lutar com esse mundo? Porque é uma situação, é um mundo, o que o mundo traz para as crianças e para os adolescentes hoje é muito ingrato com o que a gente tem que lidar em casa. E aqui no seu livro você diz que nunca em escola, em lugar nenhum no mundo tem escola para ser pai, para ser mãe. Então a gente lidar com essa dualidade aí entre valores familiares e casa e o mundo, que é tão desleal, né? E resgatar essa questão dessa regressão do pai e da mãe, para viver com todo esse medo, enquanto também eram crianças. Obrigada. Então, você citou aí a Berassuri e o Nobel. Então, em 71, a coragem deles em escrever sobre a adolescência normal e nos remeter a essa ideia de que quando a gente cuida dos filhos, esse cuidado nos remete
a nossa própria infância, a nossa própria adolescência, porque muitos de nós não viveram isso, ou tiveram que pular isso, ou às vezes tiveram bons pais e vão se identificar com isso. Mas cuidar de filho é viver uma regressão na vida e compartilhar isso. Tá? Então, por exemplo, a questão do medo. Né? Então, para que a gente constitua. Então, Freud escreve a sua obra mais elevada, mais importante, e a obra mais angustiante de Freud, quando ele viu isso que eu estou contando para vocês, para onde a gente estava caminhando por causa da angústia. Ele escreve uma obra chamada Mal-Estar na Civilização. E é onde ele nos diz, se nós não permitirmos a neurose, nós vamos adoecer profundamente. Nós não vamos ter condição de ter uma civilização. A neurose é a raiva, que é normal. Quem tem filho normal, de 2, 3, 14, 22, 39, 45, e diz para ele assim, você não vai sair hoje. Ou para uma criança de 3, filhinha, venha tomar banho. A normalidade, vamos lembrar de Nobel e Aberasturi, vamos lembrar de Winnicott, vamos lembrar de todos aqueles que nos antecederam e trouxeram respostas para nós. É a raiva. A raiva. E a raiva é a base da neurose. Muitos de vocês provavelmente estavam vindo para cá agora e ficaram presos na Dom Pedro e provavelmente sentiram raiva do trânsito. E muitos de vocês foram se trocar para vir para cá, porque a gente se troca para os outros, né? Para a gente poder sentir o desejo e o olhar dos outros, né? Em casa a gente fica com aquela roupa rasgada e porque a gente já é desejado pela esposa, pelo esposo, mas quando a gente vai para os outros, a gente se enfeita, põe perfume, né? Toma banho. Então, a raiva é a base do triângulo, do tripé neurótico. Então, frustrou, tem raiva. E alguém tem que suportar isso. Só quem tem muito amor, muito desejo pelo outro, pode suportar a raiva de uma criança no shopping que está se jogando no chão na frente do outro. Né? E uma mãe tem que ir lá pegar esse demônio, pôr no colo e lembrar que talvez também foi assim. Apanhou, mas também foi assim. Percebe? Então, lembrar que o medo é o nosso valor intrínseco mais importante. Só um sujeito não tem medo. Aliás, tem aparecido na televisão ultimamente bastante aí. Todo dia, no mensalão aí. Só um sujeito não tem medo, o psicopata. O que é o psicopata? O psicopata é esse sujeito que entrou num descuido, numa indiferença familiar tão grande que ele comete o crime, ele mata e vai jantar, ele rouba e ri, porque ele não consegue sentir culpa. Então ele não tem medo, não tem raiva e não tem culpa. E a gente morre de inveja dele. Ele está com os milhões lá e nós estamos trabalhando todo dia. Entendeu? E o medo é essa porção nossa que nos protege. Então, o medo noturno da criança, às vezes do adulto, esse medo, ele é a porção mais importante do nosso psiquismo. Então, quando seu filho fala, mãe, estou com medo, isso tem que ser uma música linda no ouvido dos pais normais, mesmo que seja às 3 da manhã. Percebe? Mãe, estou com medo. E aí o que a gente faz?
a gente não deixa ele vir para a nossa cama. A gente vai até a cama dele, senta do lado e diz assim: você está com medo do quê, filho? E aí ele tem que inventar. Percebe? Se não estiver pronto, tem que inventar. Então, estou com medo do monstro. Então, tá bom. Pode ter medo do monstro. Percebe? O que você quer que eu faça? Eu quero que você durma aqui comigo. Não vou dormir aqui com você. Tá? Você já tem um monstro. Não? Eu posso acender um abajur. Eu posso... E os nossos antepassados, eles inventaram uma coisa que o Freud, a Melanie Klein, chamaram de um objeto transicional. Eles inventaram o talismã. Então, olha, eu vou deixar aqui com você a fotografia da mamãe. Vou deixar aqui com você um santinho, Santo Expedito. Eu vou deixar aqui com você um copo com água. Eu vou deixar aqui com você alguma coisa. Porque quando você tiver medo, um crucifixo. Vou deixar aqui com você a fotografia do time do Corinthians. Quando você tiver com medo, você pega isso. E aí, os bebês fazem isso com a fraldinha, com a terceira chupeta. E nós fazemos isso, provavelmente alguns de vocês têm algum colar aí, com alguma santa, alguma coisa, uma moedinha da sorte, fotografia da sogra, alguma coisa, que espanta mal-olhado. Tá? Às vezes a gente põe fita vermelha nas crianças quando a gente sai na rua. Estas superstições são coisas agregadas à nossa vida neurótica. Só os neuróticos fazem isso. Percebe? A gente desvia de escada, a gente tem medo de gato preto. Esses medos nos dão vida e nos protegem. Então, eu vou deixar isso aqui com você, tá bom? Ou um sino para você chamar a mamãe. Mas, e aí a gente volta para as nossas coisas. Chama-se identificação isso. E isso é maravilhoso. Né? É a nossa relação mais linda com quem a gente ama. Mas, e falta o terceiro elemento, a culpa. Que talvez no dia seguinte, esse menino vai dizer: ai, mãe, desculpa de eu ter te chamado essa noite, eu prometo que nunca mais vou ter medo, até a noite seguinte. O tripé neurótico é o que nos mantém vivos e é o que nos manteve vivos até hoje. O desfalecimento, né? A ausência, o hiato desse tripé é o que nos levou a essa violência toda, ao bullying, à não aceitação da diversidade. Nossa, por mais que as políticas públicas, por mais que a pedagogia e por mais que a gente invente aí o processo de inclusão, nós não conseguimos. Porque nós não conseguimos transferir para o outro uma coisa muito importante chamada empatia. Empatia é quando a gente sente no outro, pelo outro, como se fosse eu. Só faz isso quem tem uma relação afetiva importante em casa, consegue ter empatia pelo outro. Nós não temos isso. Né? Como disse, eu odeio minha mãe, doutor. Eu odeio minha mãe. Entende? Eu não vejo a hora de sair de casa, eu odeio minha mãe. Eu não sinto nada por ela. Então, voltando aí ao seu exemplo, viver estes sinais neuróticos com os filhos nos remete à nossa própria vida e nos dá vida. É terapêutico para nós. Mas tem gente que não gosta disso. Percebe? Tem gente que não aguenta isso. Porque não desejou o filho. Desejou ficar grávida só. Mas não desejou ter o filho. Quis ter um filho, mas não desejou ter um filho. Percebe? Então,
A gente se confunde muito numa sociedade consumista. Percebe? Eu quero ter um carro, eu quero ter um filho, eu quero ter um cactus, eu quero ter um... Então, é complicado isso. Consigo te responder? Oi? Boa noite. Boa noite. A gente está transmitindo ao vivo agora no site da CPFL Cultura essa palestra. Vieram várias perguntas aqui. A gente escolheu duas, elas se complementam na verdade. A primeira é da Noemi Bandeira. Ela pergunta assim: muitos jovens adultos de 30 anos hoje optam por continuar a morar na casa dos pais. A pergunta dela é: o que isso pode significar em termos de independência, emancipação ou a postura de assumir compromissos e responsabilidades de adulto? E a outra pergunta é da Giane. Ela diz o seguinte: o que uma mãe pode fazer para não ter a síndrome de ninho vazio? Obrigado. Bom, a primeira pergunta. Muitos jovens optam por ficar na casa dos pais por vários motivos. O primeiro motivo é o socioeconômico. Hoje está muito difícil para os jovens terminarem uma faculdade, fazer um MBA, uma pós, um pós-doutorado, um doutorado, e sair para fora de casa com recursos econômicos suficientes para se manter. Está muito difícil fazer isso hoje aqui no nosso país. Nós, às vezes, não ganhamos o suficiente para a gente poder pagar um apartamento, e às vezes é mais cômodo ficar dentro de casa, porque essa é a única possibilidade. O segundo motivo é a questão da identidade. Às vezes, mais velhos, mais maduros, e os pais mais velhos, mais maduros, encontram, pais e filhos, um padrão afetivo que eles não tinham antes. Na infância, no começo da adolescência, e de repente um filho com 30 anos consegue começar, 28, 25, 30 anos, consegue começar a viver e conviver com os pais o que eles nunca viveram. E aí esse filho ou essa filha se mantém solteiro, começa a ter uma vida com os pais. Eu vou contar, eu dei um nome a isso, Noemi, que me perguntou. É a síndrome da pizza de sexta-feira. Muitos jovens, meninos e meninas, solteiros, que trabalham fora, já fizeram sua faculdade, saem às sextas-feiras com seus pais para comer pizza, tomar uma cerveja, tomar um vinho, com uma qualidade de vida afetiva maravilhosa. E eu vou agora falar, entre aspas, um depoimento. Como nunca houve, como nunca tiveram. Resgatando anos de sofrimento, e ganharam uma identidade de filho agora, que eles não querem perder. Então nós temos duas respostas. A socioeconômica, a dificuldade de sair de casa, e a afetiva, que de repente eles começaram a viver como família agora. E esse filho consegue chegar em casa e contar para o pai ou para a mãe sua angústia, que não conseguiu contar com 15, consegue contar com 30. E eles vivem muito bem. Vivem muito bem. E a segunda pergunta dela é sobre o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio. Bom, esse é um engodo que a gente tem. Isso nós herdamos lá dos nossos irmãos do norte, a síndrome do ninho vazio. Os adolescentes, as crianças americanas, saem muito cedo de casa. Eles migram para escolas, para high school, muito cedo. Eles vão estudar em escolas importantes, como Princeton, por exemplo, quando eles são aceitos, vão muito cedo.
E as escolas aceitam essas crianças por causa de esporte, eles se dedicam muito ao esporte. Tá? O adolescente americano ele é um pouco diferente do nosso adolescente. Ele sai de casa, tem os mesmos problemas que os nossos do ponto de vista afetivo. Poucas famílias norte-americanas também fazem investimentos libidinais porque eles foram muito mais afetados do que nós, vivem muitas mais guerras do que nós e têm muito mais medo do que nós. Quem inventou essa história de ninho vazio foram eles, o ninho vazio, porque a síndrome do medo, da perda do filho, da morte do filho, foi muito pesada na América do Norte, foi muito pesada para eles, né? Mas quando nossos filhos saem de casa e vão morar longe, mudam de país ou vão para a faculdade em outra cidade, o que acontece é a perda de uma dinâmica familiar que às vezes nem era tão boa assim. Às vezes nem é, mas é o corte numa dinâmica familiar. Então eu vou falar uma coisa chata para vocês. Às vezes, numa família de 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, 3 pessoas, elas se suportam por causa da presença de um filho. Quando esse filho sai, passou no vestibular em Ribeirão Preto e a família mora em Louveira, o casal tem que regredir a sua vida de casal. E, de repente, eles descobrem que faz 18 anos que eles vivem como pais. E eles têm que voltar a viver como um casal. E eles têm que reaprender isso. E, às vezes, eles não querem mais. Então, a síndrome do ninho vazio, às vezes, é um sintoma ruim para um casal que vai ter que agora conviver com um filho a menos, cuidando de um filho que eles não prestavam muita atenção. Ou cuidar de um casal que estava descuidado até agora porque o papel que viviam, a dinâmica que viviam era apenas a dinâmica de pai e mãe. Faz tempo que não namoram, faz tempo que não assistem uma TV de mão dada, faz tempo que não conversam sobre os dois, falam mais das necessidades práticas dos filhos e, de repente, se veem às voltas com os dois. Vão ter que se deparar com os dramas dos dois. Então, e a questão do filho longe. O medo da perda do filho que vem à consciência. Então, a síndrome do ninho vazio, na verdade, é um medo da gente se defrontar com fantasmas. O fantasma da casa, o fantasma de não ter controle sobre o filho longe, o medo da perda do filho que está distante, e a necessidade de trabalhar as coisas que sobram pela mudança na dinâmica da falta de um membro da família, que é esse filho que tem um significado. Não se esqueçam que, como a nossa qualidade afetiva às vezes não é muito boa, uma criança, um adolescente problemático no nosso meio justifica nossas falências. Quando esse adolescente sai, nós ficamos sem justificativa. A gente chama isso de bode expiatório. Tá? Às vezes, nós que trabalhamos com adolescentes, às vezes nós conseguimos ajudar esses adolescentes. E às vezes eles param de usar droga, às vezes eles saem da perversão e entram na neurose e se tornam boas pessoas. Param de agredir os pais, voltam a estudar e os pais se separam. Percebe?
Então, eu posso contar para vocês, mais que meus dedos das mãos e dos pés, casos onde a vitória, a minha vitória terapêutica, a minha vitória como profissional, se tornou complicada, porque a sobrevivência daquela família era justamente a patologia daquele adolescente. Então, os pais, todo dia, angustiados, procurando juntos no guarda-roupa aonde estava a marihuana, lá, a maconha, aonde estava no guarda-roupa o cachimbo de crack, aonde estava. E, de repente, esse adolescente se liga a mim, transfere para mim coisas que ele precisava transferir, melhora, muda, tira o alargador da orelha, começa a ter um discurso diferente da vida, volta para a escola, é reacolhido na escola de onde ele saiu, mal, começa a ficar em casa, começa a estudar, e os pais se separam, porque acabou a função deles de horrorizados, e isto também tem que ser levado em conta quando a gente fala da síndrome do ninho vazio. Às vezes, a saída de um filho de casa termina a única função que um casal tinha na vida. Então, nós precisamos pensar em tudo isso. Tudo isso. Além, claro, uma pessoa boa sente falta do filho que ama, e essa é a última resposta que a gente pode dar. Tem gente normal também no mundo. Né? Quem? Boa noite. Boa noite, bem. Meu nome é Dolores. Você falou da mais ou menos isso, né? A neurose do adolescente, a angústia, a necessidade da colo, esse acolhimento da angústia, né? E de repente que não é dada, que muitas vezes torna-se patológica, né? Então eu queria conversar com você, né? Que você falasse um pouco sobre como a escola que lida com muitos jovens que não têm esse colo, não têm esse acolhimento, né, e chegam com suas neuroses totalmente patologizadas, né, e transformadas, que vão se encontrando, vão aparecendo através de violências e atitudes nem sempre tranquilas. Como é que a gente pode estar, nós da escola, podemos estar ajudando nesse acolhimento dessas angústias para elas não se tornarem tão patológicas? Eu tenho ido a algumas escolas, escolas classe A, escolas classe Z. Aliás, o vice-diretor de uma delas está sentadinho ali, que escutou um pouquinho do meu trabalho. Ele é vice-diretor de uma escola de periferia de assentamento, onde estudam o filho do traficante Mor, que eu fui conversar com o traficante Mor, e crianças que acordam de manhã e os pais foram embora. Os pais foram embora. E outro dia eu fui buscar água para duas crianças que estavam com sede, porque não tem água lá, né? É um assentamento. Então, essa é a escola dele. Então, o que eu converso com os professores da escola dele, que está lá uma diversidade grande. Tem alunos na escola dele que vêm de Pajero, e tem alunos na escola dele que não tem comida. Então, essa é a escola. E a escola classe A, São Paulo, eu vou muito a São Paulo. Então, eu vou dizer a você, a escola tem sido para mim e para algumas pessoas que trabalham
com o adolescente a última chance de alguns adolescentes. Porque quando esses adolescentes levam para casa a angústia que eles querem dividir com o pai, com uma mãe, com uma avó, com uma tia, com a empregada, isso não é ouvido, porque as pessoas não conseguem, não têm recursos internos para ouvir, o recurso identificatório para ouvir que aquilo não é maldade, aquilo é desespero, é desamparo. Eles levam para a escola. E levam para a escola como? Através do tripé da neurose, a raiva. Levam com raiva. Levam através de mau comportamento, levam através do bullying, levam através de riscar parede. A outra escola que eu fui, eles queimaram a escola, para poder mostrar o desespero do desamparo. Então, o que eu digo aos diretores e aos professores? Então, vocês querem ajudar? Então, primeiro entendam que tudo isso que vocês estão vendo, essa gritaria durante a aula, esse mau comportamento, essa dificuldade de entender, de prestar atenção, essa violência que ocorre no pátio, é angústia, não é maldade. A maldade vem quando começa a ver a indiferença. Aí você pode esperar que vai ter bomba no banheiro. Percebe? O que os professores têm que fazer? Compreender um fenômeno importante. Então, durante o café dos professores, a reunião dos professores, vamos fazer uma pergunta assim. Vamos falar do Ricardo. O Ricardo é o aluno do 2º colegial que faz muita bagunça na aula da professora Mariana, de geografia. Aí a Mariana fala, não aguento mais o Ricardo. Ai, meu Deus. Aí alguém fala assim, mas na minha aula ele é quieto. Por que o Ricardo vai e se torna um predador na aula da Mariana? Porque, por algum motivo, ele se identificou com a Mariana e está agredindo, está levando uma parte desse tripé neurótico para a Mariana, para ver se a Mariana vem até ele e fala, o que você tem, rapaz? Percebe? E é por isso que as crianças e os adolescentes vão para a escola e agridem. Então, a escola não tem uma função clínica, mas pode ter. Então, o que eu faço na escola dele e o que eu faço nas outras escolas é pedir. Percebam que seus alunos têm inveja dos pais que eles imaginam que vocês são para os seus filhos. Percebam que eles estão indo buscar em vocês o que eles já desistiram de buscar no único lugar afetivo que eles têm. E a escola é a segunda chance e última. Então, vocês não têm obrigação disso, mas se vocês puderem interromper suas aulas 10 minutos antes, e aí a Mariana dizer assim para a classe, todo mundo para o pátio, Ricardo, fica aqui, o que está vindo com você? Só isso. Ela não precisa ter formação psicanalítica, formação psicológica, ela só precisa dar a chance desse menino olhar para ela e falar, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou preocupado que eu não estou indo bem em matemática, ou que minha mãe foi embora, como aconteceu na escola que eu citei. Minha mãe foi embora, eu não sei o que eu faço. Percebe? Eu sou muito pobre, eu não comi hoje. Ou nas escolas classe AA. Entende? Eu estou infeliz. Eu venho aqui para a escola, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu fico irritado quando eu venho para cá. Então, eu tenho pedido isso aos professores. Não é a sua função. Mas, já que a gente está falando em melhorar o mundo, eu acho que se as escolas pudessem fazer isso,
se os professores pudessem não se preocupar muito com o conteúdo programático e terminar as aulas 10 minutos mais cedo e falar, gente, vamos conversar um pouco, mas não conversar. Fica quieto e deixar essa gente falar. E você já deve ter percebido que quando a gente dá essa chance, eles falam todos. Todos falam. E eles falam coisas íntimas. Às vezes uma aluna vem mostrar, eles fazem diários ainda, viu, gente? Desde os anos 35, fazem diário ainda. Só que agora eles fazem no smartphone. Né? Vem mostrar. Não sei se você já teve essa experiência. Vem mostrar coisa que escreveu. Eles fazem música, às vezes, escondido. Músicas mórbidas, de morte, de suicídio. Então, eu tenho pedido isso para as escolas onde eu vou. As pessoas ficam de pensar. E algumas professoras, às vezes, levantam a mão e falam, já aconteceu comigo. E agora, eles não me largam. Eu não consigo nem ir no banheiro, doutor, porque eles não me largam. Falam, ai, graças a Deus. Né? Tá bom? Ivan, passamos para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa para todos, muitos que não puderam ser atendidos hoje. Boa noite. Quem? Oh. José, meu nome, boa noite. Eu quero saber de você, nós falamos aí, você falou de Revolução Industrial, guerra, capitalismo selvagem, sociedade contemporânea, sociedade moderna, tecnologia. E hoje já um aglomerado de geração e geração de adolescente intercalada, dos quais hoje acreditamos que nós somos o produto delas. Como é que você vê o seu discurso e profissionais da sua área preocupado com esse produto do ser humano nessa sociedade a partir daí? E, ao mesmo tempo, a psicologia implícita no consumismo da sociedade moderna, em conflito, como se fosse, nessa atual experiência, 2 átomos até se explodirem. Ou seja, como é que você fica psicologicamente, vendo que essa psicologia que você passa hoje, que eu vejo que é totalmente preocupada, e essa que fica totalmente em poder, né? Mais do que a favor, em poder e manipulada pelo capitalismo selvagem. Bom, deixa eu pensar como é que eu vou te responder, porque é uma grande armadilha isso, né? Hoje você tem uma série de coisas que eu vou chamar dos soldados do inferno, né? As pessoas agem, como eu disse, sem noção alguma de onde elas estão indo. Os serviços de motivação que estão a favor, que estão entrando nas empresas, nas indústrias, nas questões de vendas, no estado aí do fashion, no estímulo. Eles não têm noção, eles não compreendem que a questão do consumo não está associada somente ao prazer, está associada à angústia. Então, pouca gente lê, pouca gente estuda, pouca gente compreende que quando a gente consome, quando a gente compra, quando a gente come exageradamente, quando a gente bebe exageradamente, quando a gente enche bares, quando a gente tem que fazer festa todo dia,
quando a gente enche um guarda-roupa exageradamente ou compra 60 pares de sapato, como eu li outro dia que uma pessoa tinha 60 pares de sapato e ela só tem 2 pés. O que está em jogo não é o prazer, é a angústia. E nós falamos muito pouco sobre angústia, porque nós temos medo disso. Nós conversamos um pouco sobre isso. Se alguém senta com alguém e começa a falar da sua angústia, rapidamente o outro interrompe isso. Então, as pessoas que estão a serviço da indústria, das vendas, eles não têm noção de que eles estão a serviço desse desamparo. Eles têm noção que eles estão a serviço do prazer. Como todo mundo aqui fora, né? A serviço do prazer. Então, às vezes, a gente passa numa loja de celulares. Tem aquela fila de gente com o celular na mão, pretendendo trocar o celular por outro celular que tem mais recurso, mais coisas. E você vê aquele prazer intrínseco das pessoas esperando a sua vez de serem atendidas lá, e aí sentam-se na frente dos vendedores e vê lá quantos mil recursos tem internet, bate palma, toca música, conversa com o Papa. E nós sabemos, os psicanalistas, que a hora que essa pessoa sair do shopping, esse prazer já vai diluir, e aí ela vai provavelmente abrir alguma revista ou vai ver um programa de televisão e vai ver que tem outro, que tem um recurso a mais e vai gerar uma outra motivação, um outro prazer. A grande questão é, nós não falamos do desamparo, a gente não fala da angústia. Quando a gente vê adolescentes aparentemente felizes, gritando na festa e conversando, e todos falam ao mesmo tempo, não sei se vocês já viram, todos falam ao mesmo tempo, né, naquele jogo angustiante, a visão que nós temos é de uma grande felicidade, mas nós sabemos que o que tem em jogo é uma grande angústia, né? Quem convive com isso, quem os escuta, sabe que o que está em jogo é uma grande angústia. Então, a psicologia que está atrás desses recursos de venda, motivação, não é uma psicologia do ser humano. É uma psicologia do prazer, que está atrelada ao princípio do prazer. Mas ela nunca leva em conta a angústia. O que está interessando é a venda, a promoção de venda. Você vê nas revistas ou nas propagandas da televisão, a motivação que se põe numa cerveja, aquelas mulheres, a motivação que se põe num carro. Então, você envolve o prazer. A angústia, o nível de angústia que a gente vive e a necessidade de ter um prazer já, tem gente que assiste uma propaganda dessa ou acaba de receber uma revista e ela sai para o shopping. Por isso que os shoppings ficam abertos até as 10 horas, para dar tempo da gente sair do trabalho e fazer a nossa compra. Vocês já viram como é difícil andar nos shoppings, né? As pessoas ficam andando nos shoppings e vendo vitrine, e elas nem sabem o que elas foram fazer lá direito. Mas elas foram lá e elas têm que fazer alguma coisa. Ou comer, ou sair de lá com uma sacolinha, nem que seja para alguma coisa que elas não vão usar. Mas a angústia de ter que ter acesso a algo, nem que seja em duplicata, percebe? Então, assim, a psicologia que está atrás desse movimento não tem a consciência que eles estão a serviço de mexer nessa angústia nossa. Eles têm a consciência que eles estão mexendo com o prazer, esse prazer detonado, esse princípio do prazer detonado pela angústia, mas eles não têm acesso à angústia. Quando nós falamos sobre
o mal-estar na civilização, quando nós falamos sobre a angústia do adolescente, a angústia do adulto hoje, as pessoas se surpreendem, porque é tão feliz, né? Quando vocês saírem daqui, contem na frente de quantos bares vocês vão passar, e vocês vão ver gente feliz lá dentro, rindo, né? Esse é um engodo nosso, rindo. E quando eles tiverem que sair do bar, eles vão entrar em angústia. Muitos deles vão para outro bar. Percebe? Porque não foi suficiente. E muitos adolescentes vão para um bar. Quando aquele bar começar a ficar enfadonho, eles vão para outro, vão para outro, vão para outro, vão para outro, e vão terminar a noite num posto de gasolina onde tem esses express, bêbados. Porque a angústia é muito forte. Então, pouca gente imagina o que está atrás dessa necessidade nossa, consumista, que é essa angústia que se origina lá atrás e vem construindo a sociedade industrial, a sociedade de compra, a sociedade narcísica aí que nós somos. Pouca gente tem essa noção. Nós consumimos celulares, carro, roupa, remédio. A indústria farmacêutica hoje está aí. Então nós fazemos propaganda de remédio também, na TV. Tá? Fazemos propaganda de remédio para pum, de remédio para azia, de remédio... E em algumas revistas de remédios para depressão. Então, nós consumimos muito remédio. Nós consumimos muito remédio para dor, porque tudo que nos atinge, que não é prazeroso, tem que ser eliminado. Então, a gente consome tudo. Então, tem uma psicologia atrás disso também. Então, as pessoas que trabalham no aspecto motivacional disso não têm ideia de que eles estão mexendo nessa coisa terrível que está atrás do nosso prazer. O nosso prazer, na verdade, é um desespero para nos tirar da angústia. Mas como é que você vê justamente isso? O profissional consciente, imbuído nessa escravização do ser humano. Volta, você está falando dos nossos jovens. Eu falo assim, mal sem remédio? Mal sem remédio. Então, mas, como eu te disse, pouca gente tem uma formação suficiente para entender isso que eu estou contando para vocês hoje. Infelizmente. Bom, obrigado. Uma boa noite para vocês.